Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 25. Mateus capítulo 11. Enquanto você acessa a Escritura, tem um único lugar em toda a Bíblia em que Jesus fala a respeito do seu coração. Só uma vez em toda a Bíblia, Jesus fala a respeito do seu próprio coração. E quando Jesus vai falar a respeito do seu coração, ele tem algo a dizer. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Ser manso e humilde foi a coisa mais importante que Jesus quis transmitir a respeito de si mesmo. Eu sou manso e humilde de coração. E o que eu gostaria de refletir com você hoje aqui nessa manhã é quem é esse Jesus, manso e humilde, que atraiu essas pessoas que irão se batizar. Quem é esse Jesus manso e humilde que atrai pessoas de todas as épocas, de todos os lugares, em todos os tempos, para si? Quem é esse Jesus que é manso e humilde de coração e que convida a mim e a você para ter descanso? Queria que você acessasse comigo, então, Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Minha versão aqui é uma NVI. Você pode acompanhar também aqui nos telões. Diz assim a palavra de Deus. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós nunca conhecemos alguém manso como o Senhor. Nunca ouvimos falar de alguém humilde como o Senhor. E, Senhor, todos nós que estamos aqui e que já ouvimos o Teu convite e obedecemos, Senhor, nós podemos dizer: não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém que acolha. Não há ninguém com palavras tão doces. Não há ninguém tão paciente, tão amoroso como o Senhor. Senhor, o Senhor está aqui nessa manhã e mais uma vez o Senhor diz: venha a mim. Senhor, que nós possamos ouvir Tua voz nessa manhã. Fala aos nossos corações, Senhor. Eu mesmo não tenho nada a oferecer para o Teu povo, Senhor, mas o Senhor tem, Senhor. E o Senhor tem, porque todas as coisas foram Te dadas, nos céus e na terra. E o Senhor escolheu se revelar aos pequeninos. Fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos olhar para esse texto que nós lemos agora em 3 pontos, em 3 perspectivas. A primeira é: Jesus é manso e humilde, pois se revela aos pequeninos. Depois nós olharemos que Jesus é manso e humilde, pois dá alívio aos exaustos. E depois, por último, nós veremos que Jesus é manso e humilde, pois ensina com carinho os seus discípulos. Nesse momento aqui em que nós lemos o texto, o contexto aqui imediato da passagem é Jesus pregando em várias cidades. E ele se lamenta, porque nessas cidades ele curou, nessas cidades ele ensinou a respeito do Evangelho, nessas cidades ele deu vida aos mortos, nessas cidades ele expulsou demônios, nessa cidade ele manifestou o reino de Deus, mas as cidades não creram nele.
Ele lamenta por isso. Ele olha para as cidades e dizem: a chance do reino de Deus está diante de vocês, mas vocês não querem recebê-lo. Será que o trabalho de Jesus foi em vão? Será que o trabalho de Jesus de pregar, de ensinar, de acordar cedo de madrugada e dormir tarde da noite, curando, pregando, acalentando, foi em vão? De jeito nenhum, de forma alguma, porque os poderosos podem ter se negado ao convite do reino de Deus, mas os pequeninos foram até ele de braços abertos. E nesse momento, Jesus, então, na frente de todo mundo, ele explode em alegria e adoração diante do Pai, dizendo: Pai, eu te louvo, eu te adoro, porque o Senhor escolheu se revelar aos pequeninos. Aos pequeninos é dado o reino de Deus. Veja só, você que vai se batizar hoje. Se Jesus, ele sente tanta alegria em se revelar, imagina o que ele não está sentindo com o seu batismo hoje. Você que veio hoje como convidado aqui para compartilhar dessa alegria do batismo, eu quero que você saiba o quanto o Senhor está alegre. E a gente não consegue ver, mas os céus estão em festa. Jesus tem prazer em se revelar a nós. Jesus tem prazer em se fazer conhecido. Jesus é manso e humilde. E o texto continua, e Jesus diz na sua oração que tem dois tipos de pessoas. Tem dois tipos de pessoas no mundo. Existem os sábios e cultos, e existem os pequeninos. Quem são os sábios e cultos? Aqui não é uma diferenciação de inteligência ou posição social, porque não é a inteligência ou o recurso financeiro que fecha as portas do reino de Deus. É o orgulho que fecha as portas. É o orgulho que fecha o nosso coração ao reino de Deus. E os sábios e cultos são aqueles que se veem como perfeitos. Eles não precisam aprender mais nada. Eles já chegaram na posição que eles queriam. Eles já estão no lugar de destaque. Eles não têm nada para aprender com Jesus. Eles já são perfeitos. Aos seus próprios olhos, eles são incorrigíveis. Quem deve a eles é Deus. Se alguém está devendo alguma coisa nessa história, é Deus que deve a eles. Eles são maravilhosos. Eles são a última traquinas do pacote. Eles são perfeitos. Eles não precisam de Jesus, eles não precisam de Deus. Para as pessoas que se veem como perfeitas, que são suficientes em si mesmas, que se acham boas demais, é impossível se achegar ao reino de Deus. É impossível se achegar a Deus se você se acha bom demais, perfeito demais. Se você é, aos seus próprios olhos, sábio e culto. Eram essas pessoas que se fecharam para Jesus, que falaram: não, Jesus, nós não te queremos aqui. Nós não queremos ouvir o que você tem a dizer. Nós não queremos saber o que o Senhor tem para revelar. Mas há também os pequeninos. E a palavra que Jesus usa é muito interessante, porque Jesus usa uma palavra que significa criancinhas. Crianças. Os pequeninos são como crianças. Gente que recebe o presente do reino de Deus de graça. Meu filho vai fazer 1 ano agora semana que vem, dia 24, o Benjamin. E se você vier para o Benjamin com um pacote de lenço umedecido, ele vai abraçar o pacote. E ele vai mostrar para você os 4 dentinhos que ele tem na boca. E ele vai sorrir. Ele está recebendo um presente, que para ele é maravilhoso. Para receber o reino de Deus, a gente tem que ser como criança. Olhar para nós e não ver nenhum mérito. E não ver nada que a gente tem para oferecer, é um presente, é de graça, é um favor. O Senhor está nos dando esses que se veem como pessoas que não se enxergam como perfeitas. Reconhecem as próprias falhas, sabem que precisam de um Salvador. A esses é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Veja na história de Jesus. Os sábios instruídos da história de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os mestres da lei, os religiosos da época de Cristo, que chamavam Jesus de louco e endemoniado. E Herodes, o tetrarca da Galileia, o grande Herodes, filho do Herodes o Grande, que quando viu Jesus face a face, zombou dele e vestiu ele de vestes de púrpura, para zombar dele como um rei. Pilatos, o governador da Judéia, o poderoso Pilatos, o influente Pilatos, olhou nos olhos da verdade encarnada
e de forma zombeteira, retórica, perguntou: o que é a verdade? O sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote de Israel, diante do próprio Deus, o chamou de blasfemo e cavou contra ele uma sentença de morte. Esses foram sábios e cultos. Mas e os fracos? E os pequeninos? Foi Pedro, o pescador galileu, que diante da revelação de Jesus na pesca maravilhosa, se jogou aos pés de Cristo e disse: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas Jesus olhou para ele e disse: eu te farei pescador de gente. Foi Mateus, o coletor de imposto, o publicano, odiado pelo seu povo, sentado numa coletoria, que quando ouviu o chamado de Jesus, segue-me, largou tudo para trás e seguiu a Cristo. Foi o endemoniado gadareno, que se cortava, vivia nu, que era desprezado por todos, que estava fora do convívio social, que quando teve um encontro com Cristo, o implorou: mestre, deixe eu te seguir. Foi aquele leproso, que quebrou todas as regras sociais, se lançou aos pés de Jesus, contra tudo e todos, e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus olhou para ele e, quebrando mais regras sociais ainda, estendeu a mão, lhe tocou e disse: quero, fique limpo. Foi a mulher pecadora que invadiu a casa do fariseu, se jogou aos pés de Jesus, lavou seus pés com lágrimas e secou com seus cabelos, e ouviu da boca de Cristo: a quem muito foi perdoado, muito ama. Foram os fracos, foram os pequenos, foram os que nada são. E até os cultos e sábios, como o fariseu Paulo de Tarso, que bufava contra os seguidores de Jesus, que odiava o povo de Deus, que perseguia até em terra estrangeira os cristãos, quando teve um encontro com Jesus e foi completamente transformado, escreveu anos mais tarde: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é presente de Deus. A todos esses Cristo revelou o Pai. Aos pequeninos, aos que se veem como fracos, pecadores, aqueles que precisam de um Salvador. Todos esses se fizeram como crianças diante de Deus, entregando tudo, receberam tudo do Senhor. Jesus é manso e humilde, porque Ele escolheu dar o seu reino a gente quebrantada, a pessoas que não são nada aos olhos do mundo. Será que eu e você, nós não escolheríamos para o nosso reino os fortes e poderosos? Você não escolheria os orgulhosos, os autossuficientes, aqueles que têm um desempenho maravilhoso? Você não desprezaria os fracos e escolheria os fortes? Não, Jesus. Jesus escolheu dar o seu reino àqueles que se fazem como crianças, aos pequeninos. Veja que no texto, o Senhor ora e diz: Pai, foi do teu agrado se revelar a eles. Da mesma forma que Deus criou o céu e a terra, criou o mar, criou os oceanos, criou as galáxias e o universo, olhou para tudo isso e disse: é bom. Ele olhou para mim e para você, para os fracos e pecadores, escolheu nos salvar e disse: isso é bom. É do agrado de Deus chamar gente fraca, gente insuficiente, gente quebrada, para fazer parte do seu reino, do seu povo. Aos pequeninos, deles é o reino de Deus. Do começo ao fim, meus irmãos, a salvação é de Deus. Jesus olha para o Pai e diz: só o Filho conhece o Pai, e só o Pai conhece o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar a história do mundo. Não é o homem tentando encontrar a Deus e não conseguindo. É o homem fugindo de Deus e Deus indo ao seu encontro. Tem uma diferença entre o Evangelho de Cristo e todas as religiões do mundo. Tem uma diferença entre o Evangelho de Jesus, manso e humilde, e todo o caminho que tenta te levar ao céu. Qual que é ela? Todas as religiões do mundo, sem exceção, vão te dar um método, uma forma, uma ponte a ser construída, algo que você tem que fazer para se chegar a Deus. Medite, venda o que você tem, faça votos, jejue, dê o seu dinheiro, faça um caminho para se chegar a Deus, para transcender, para chegar a um âmbito espiritual.
não Jesus. Jesus sabe que a gente não tem nada para oferecer. Jesus sabe que nós estamos quebrados. Jesus sabe que o nosso maior esforço não consegue pagar um dos nossos pecados. Por isso que o Evangelho é Deus vindo até nós, e não nós indo até Deus. É o Senhor se revelando a mim e a você, porque sozinho a gente não consegue. Se você pensa que você é insuficiente para se achegar a Deus, é a Ele, é a você que Ele quer se revelar. A salvação é revelação. Nós podemos ver Deus na natureza. A gente tem que calar muito a nossa própria consciência. A gente tem que amassar muito a nossa mente, o nosso pensamento, para não olhar para o céu e dizer que não foi Deus que criou ele. A gente precisa calar muito a voz do nosso interior, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, para olhar para a construção do ajuste fino do universo e achar que foi o acaso que fez isso. Deus se revela na natureza. É fácil olhar para o mundo e dizer, alguém fez essas coisas, e quem fez essas coisas deve ser maravilhoso. Mas só Jesus pode revelar quem esse Deus é. Só Jesus pode revelar que esse Deus é Pai, e que esse Pai chama pessoas de todos os lugares para serem seus filhos. Nenhum outro lugar você vai encontrar um caminho que leva a Deus como em Jesus. Só Jesus conhece o Pai intimamente. A relação aqui é intimidade, é pessoalidade. Jesus e o Pai são íntimos desde a eternidade. E Ele escolheu pela sua bondade, pegar você e a mim, os pequeninos, e inserir nessa relação. A revelação que Cristo nos dá não é, olha, agora você sabe que existe um Deus, e você pode ver toda a teoria aqui sobre Ele, e se contente com isso. Não. O chamado de Jesus é, venha fazer parte da minha intimidade com o Pai. Seja você a habitação do meu espírito. Nós estaremos juntos para sempre. Para quem Jesus fez isso? Para os pequeninos. Para a gente que olha para si mesmo e diz, eu não sou capaz. Eu não consigo. Eu sou como uma criança. Eu não tenho como me chegar a Deus. Aos pequeninos Ele chama para serem parte do seu povo. Assim ocorreu com todos esses que vão se batizar hoje. Jesus se revelou a eles. Jesus olhou para esses homens e mulheres, para esses meninos e meninas, e Ele escolheu se revelar em amor, em graça, e a sua mansidão e a sua humildade atraiu eles ao Senhor. É por isso que eles estão aqui hoje. É por isso que eles vão descer as águas do batismo, porque Cristo se revelou a eles e trouxe eles para uma intimidade de amor que não existe em nenhum outro lugar. Eles se tornaram como crianças e receberam como presente o reino de Deus. O batismo é o símbolo disso. O batismo é o símbolo de rendição, de dizer, Senhor, agora eu quero te seguir. E eu quero declarar isso publicamente. Eu quero que todos vejam. E eu quero dizer ao mundo que eu sou teu. O batismo é obediência, depois de ser encontrado por um amor tão grande, que nos leva a segui-lo para sempre. É por isso que eles vão se batizar. É por isso que eles vão fazer essa confissão pública, porque agradou a Deus, o Senhor do universo, se revelar a eles e chamá-los de filhos. Esse é o passo do batismo, uma confissão pública de uma revelação que o Senhor escolheu dar. Mas Jesus também é manso e humilde, pois Ele dá alívio aos exaustos. Versículo 28, o Senhor disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Após orar ao Pai em alegria, explodir em gratidão diante do Pai, o Senhor olha para toda a multidão e para cada um de nós e faz um convite. Um convite. O convite de Cristo, para mim e para você, é: venha até mim. Venha até mim. Jesus chama os exaustos, os cansados, os sobrecarregados, aqueles que estão carregando o peso, o fardo do pecado, do medo, da ansiedade, da culpa. Jesus chama os que já estão exaustos, esmagados, oprimidos. Jesus chama você e a mim. Cansado. Na época de Jesus, os religiosos
colocavam um peso imenso sobre as pessoas e diziam que essa era a vontade de Deus. Eles mesmos não conseguiam carregar esse peso e não ajudavam ninguém a carregar esse peso. Eles se colocavam diante da porta do reino de Deus, não entravam e não deixavam ninguém entrar. Jesus, ele diz para os que estão esmagados: vem e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é para todos os que estão cansados. Jesus não olha para mim e para você e diz: afasta-te de mim, eu tenho nojo de você, eu sei o que você fez, eu conheço você. Jesus conhece você, Jesus sabe o que você fez, mas ele diz: vem até mim. Jesus não te toca, Jesus não te repudia, Jesus não te manda embora. Ele mesmo disse: todo aquele que vier até mim, eu jamais lançarei fora. O convite dele é para todos os que estão cansados. Para todos os que estão cansados. Ir até Jesus é confiar nele de todo o coração. É entregar a vida para ele. É segui-lo. É dizer: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero andar contigo, eu quero aprender de ti. Eu não encontrei no mundo nada parecido, nenhum outro amor, eu quero te seguir até o fim dos meus dias. Isso é vir até Jesus, é confiar nele, é se entregar a ele, é segui-lo como Senhor e Deus da sua vida. Esse é o convite de Cristo: venha a mim, venha a mim. E eu pergunto para você nessa manhã: você não está cansado? Você não está cansado? Cansado do pesado fardo que o pecado colocou nas suas costas? Você não está cansado da comparação, do desempenho, dos vícios, da bebida, da pornografia, do fracasso, da religião, de Satanás? Você se sente fraco, sujo e manco? Você tenta progredir, mas não consegue, pois há sobre você um peso enorme. São as expectativas que colocaram sobre você e as que você mesmo põe sobre si mesmo e não consegue cumprir. Há um peso sobre você. Você está longe de Deus e sabe disso. Te ofereceram métodos, te ofereceram soluções para preencher o vazio do seu coração, para satisfazer a insatisfação da sua alma. Mas você sabe que jamais vai conseguir suprir por si próprio. Você não está cansado? Você não se sente exausto? Exausto de fracassar, exausto de viver sobre a culpa do que você fez e do que fizeram com você? O convite de Jesus é para você. Se você se sente assim, o convite de Jesus é para você. É para você que está cansado. É para você que está exausto. É para você que já não aguenta mais. É para você que não consegue mais dar nenhum passo. E não há condição para esse convite. Não há condição. Jesus não está dizendo: vem a mim depois que você resolver tudo que você tem que resolver na sua vida. Vem a mim de banho tomado. Vem a mim quando você conseguir colocar tudo em ordem. Não tem nenhum tipo de condição no convite. É: vem a mim do jeito que você está. Como você está? Você está cansado, você está exausto, você está massacrado, você está mergulhado em pecado, você está mergulhado em todo tipo de coisa que você sabe que te afasta de Deus. Vá até Ele. Só há um lugar no mundo onde não há pecado: em Cristo. Em Jesus. Jesus não está pedindo para você consertar a sua vida antes de fazer o que eles vão fazer. Jesus não está pedindo para você resolver a sua vida e se tornar um santo para começar a segui-lo. Jesus está dizendo a você: venha a mim, o resto eu farei. Esse é o convite de Jesus. Só venha. Deixe Ele transformar a sua vida. Para de tentar. Não, quando eu parar de fumar, eu vou então tomar a decisão de seguir Jesus. Quando eu conseguir largar meus vícios, eu vou então decidir seguir Jesus. Quando eu parar de fazer as coisas erradas que eu faço no trabalho, então vai ser o dia que eu vou seguir Jesus. Venha como você está. É Ele que opera em nós, tanto o querer como o produzir. Vem, deixe Jesus tratar você. Deixe Jesus transformar a sua vida. Deixe Jesus te levar ao discipulado. Há alívio em Jesus. O convite de Jesus é: vem exausto e eu te darei alívio, descanso. Jesus não quer colocar mais carga sobre você. Jesus não quer empurrar o peso que está nas suas costas e te fazer cair. Jesus não quer colocar mais um grilhão sobre você e Ele não quer fazer mais uma cicatriz nas suas costas. Jesus nos chama para dar alívio, descanso, paz.
Não há alívio em nada mais no mundo, meus irmãos. Não há alívio no sexo. Não há alívio na bebida. Não há alívio no entretenimento. Não há alívio nas pessoas e não há alívio em si mesmo. Mas há verdadeiro alívio em Jesus. Há descanso em Jesus. Porque Ele é manso e humilde de coração. Há alívio, a promessa dele é de um presente. O alívio que Jesus promete, você não tem que comprar. Você não tem que conquistar. Não é uma aposentadoria que você trabalha a vida inteira para descansar no final dos seus dias. Não é uma viagem que você passa o ano inteiro pagando para conquistar 5 dias descansando numa rede. É de graça, é um presente. É para você. Você tem que receber como criança. Você tem que receber como alguém que sabe que não tem nada e que não poderia pagar por isso. Nem com seus méritos, nem com a sua justiça, nem com a sua bondade, nem com as suas pretensões, com nada. Ele te chama para te dar alívio como presente. E o alívio não é só ausência de medo, não é só ausência de incerteza, não é só ausência de ansiedade e temor. O alívio também é presença de paz, de alegria, de confiança, de certeza de salvação. Esse é o alívio que Jesus dá. Ele tira o enfado do pecado e te dá o descanso da paz. E te dá o alívio da família. Ele tira o peso do mundo das suas costas. E Ele te dá em troca o seu amor. É por isso que o texto diz, Ele tirou minha veste de pranto e me levou a dançar. Ele tirou meu choro e me fez sorrir. O Senhor nos dá um alívio presente, porque Ele é mais forte do que nós. Sabe, meu pai é um homem muito forte. Né? Meu pai, ele está com 50 anos de idade, e eu passo vergonha do lado dele, porque parece que eu sou pai dele, né? Porque ele é forte, malhado, físico impecável, né? Ele é mestre de capoeira. Ele sempre foi fortão assim, e ele está muito bem de saúde. E meu pai é muito forte. Eu sempre achei, quando eu era criança, que ele era o homem mais forte do mundo, inclusive. Descobri que não é, com muita decepção. Mas, se você colocar 50 quilos nas costas do meu pai, eu acho que ele fica de pé. Se você colocar 100 quilos, eu acho que ele vai bambear, mas eu acredito que ele ainda fica de pé. Agora, se você colocar 200 quilos nas costas do meu pai, ele vai cair, independente de quão forte ele seja. Jesus não. Jesus carrega o meu e o seu pecado. Jesus carrega o peso do mundo. Jesus carrega a minha e a sua depressão, a minha e a sua ansiedade, a minha e a sua culpa. Ele carrega nas costas, ele se mantém de pé, e ele se apega à cruz, ele vai até o fim com ela, e ele não fraqueja até levar todas as nossas cargas. Jesus é mais forte do que nós. Nós podemos colocar o peso sobre Jesus. Nós podemos pegar todo esse peso que a gente tem carregado e lançar sobre Ele. Ele é forte o suficiente para carregar o peso do mundo e nos carregar no colo também. Jesus é forte para carregar o seu fardo. É por isso que o Salmo diz, Salmo 68:19, bendito seja o Senhor que diariamente carrega os nossos fardos. Por que você tem carregado o peso do mundo nas suas costas? Por que você anda cansado e sobrecarregado? Se há alívio para você em Jesus. A salvação não é para os fortes. A salvação é para os cansados. É para aqueles que reconhecem que não podem levar o fardo do pecado, da culpa e do erro sozinhos. É para aqueles que sabem que precisam de um Salvador. Jesus não precisa de você. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem total satisfação no Pai. E o Pai nele. Jesus não precisa de nós. Mesmo assim Ele nos chama. Mesmo assim Ele quer que você e eu façamos parte do seu povo. Parte da sua intimidade, da sua relação. Ele diz na sua palavra, porque assim diz o alto e excelso, o que habita na eternidade e cujo nome, o nome é santo. Num alto e santo lugar eu habito, mas também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, versículo 15. Você que hoje está aqui, você que está sendo batizado hoje, você que vai deixar o seu peso diante da cruz, se entregue a Ele por completo.
Não carregue mais o peso do pecado. Não carregue mais o peso das preocupações. Entregue tudo aos pés de Jesus. Entregue tudo aos pés dele. O que vai ser do dia de amanhã? Se você vai continuar ou não cumprindo a decisão que você tomou hoje no batismo. Entregue tudo aos pés de Jesus. Ele vai carregar você. E você que está aqui hoje e verá essas pessoas tomando a decisão de entregar a sua vida aos pés de Cristo, entregue tudo aos pés de Jesus. Pare de carregar o peso do pecado. Pare de carregar o peso do mundo. Pare de carregar o peso das suas preocupações. Lance aos pés de Cristo. Ele é mais forte do que você. E por último, Jesus é manso e humilde, pois ensina com carinho os seus discípulos. Versículo 29 e 30, ele nos diz: tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus, ele não só alivia o exausto, ele dá também propósito de vida ao exausto. O jugo aqui que Jesus está falando, não é aquele jugo de carro de bois, onde os bois são colocados ali sobre uma canga para puxar o arado. Esse jugo era um objeto usado para carregar peso. Se você tivesse que carregar muitos galões de água, era colocado sobre você uma peça chamada jugo, que equilibrava o peso, para você conseguir carregar peso. E na época de Jesus, o jugo, esse objeto, era um símbolo de submissão. Se falava, por exemplo, do jugo da lei, o jugo da lei de Moisés, o jugo da aliança. Jesus também tem um jugo, mas o jugo dele é leve, é suave. Por que esse jugo é leve e suave? Porque esse jugo não é uma relação de submissão com leis e normas. É uma relação com uma pessoa. Seguir Jesus é leve e suave, pois você não é chamado para cumprir normas, mas para se relacionar com alguém, Cristo Jesus. O jugo de Jesus é leve porque agora você começa a andar com Ele e aprender dele. Não estou chamando você para mais uma religião, para mais um conjunto de normas, para mais um conjunto de práticas, mas para um relacionamento com Jesus. Por isso que é leve, por isso que é suave. Não é um cumprimento de várias regras e mais regras, é um relacionamento com Cristo que nos diz: deixe que eu lhes ensine, deixe que eu ensine vocês. E Ele então opera em nós pelo seu Espírito santificação, mudança, transformação. Um homem de Deus chamado J.C. Ryle, há muito tempo atrás, escreveu o seguinte: o jugo de Cristo não é carga maior do que as penas o são para a ave que a possui. Da mesma forma que a ave tem as suas penas para voar, e ela não sente o peso das penas, e ela voa livremente, esse é o jugo de Cristo. Jesus está dizendo: vocês têm se submetido a muitas coisas, ao peso do mundo. Se submetam a mim, pois a obediência é leve e suave, e eu estou com vocês, e vocês aprenderão de mim. Isso é o discipulado de Jesus. É aprender dele, é se relacionar com ele, é estar com ele. Olha só o que João escreveu a respeito disso. 1 João, capítulo 5, versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Os mandamentos do Senhor não são difíceis de guardar. Se fossem difíceis, eu e você não conseguiríamos. Se a vontade de Deus para nós fosse difícil, nós não conseguiríamos. Os mandamentos dele não são difíceis de guardar. Eu lembro quando eu namorava com a Brenda. Nós fizemos semana passada 7 anos de casado. E a Brenda morava no outro lado da cidade, em Santo André. E a gente começou a namorar e eu arrumei um emprego de auxiliar de limpeza. Eu lavava carro forte, de madrugada, na Protege. E eu ganhava um salário exorbitante de R$800. Mas tinha R$400 de vale alimentação, que era muito bom, tá? E como auxiliar de limpeza na Protege, eu lavava os carros com muita alegria, porque o dinheiro que eu estava guardando era para casar com ela. Então era leve e suave esfregar os carros cheios de barro daqueles vigias muito mal educados. Não todos, mas alguns. E era leve para mim, porque eu amava. Andar com Jesus não quer dizer que a gente não vai ter desafios, dificuldades, lutas, mas quando a gente faz por amor, tudo é mais leve.
tudo é mais fácil, tudo é melhor. Porque a gente não está se relacionando com uma norma, estamos nos relacionando com uma pessoa. Nós começamos a amar Jesus. E nós entramos em seu amor. E nós vamos descobrindo mais do seu amor. E ele nos dá vida leve a viver. Jesus nos chama porque ele é manso e humilde. Aprender de Jesus é leve porque ele é manso. Jesus é paciente. Jesus não deixa para trás os alunos lentos. Jesus não abandona os difíceis. Jesus é manso e humilde. Jesus persiste. Ele é doce, ele é amoroso, ele é fiel, ele não se zanga com os mais lentos, não abandona os difíceis. Quando eu era criança, hoje eu estou cheio de historinhas, né? Mas eu tive muita dificuldade para aprender a ler e escrever, muita dificuldade. Estudava no EMEI, lá em Santo André. E eu sempre ficava, depois da aula, na sala da professora, para terminar de escrever o quadro. Porque eu não conseguia escrever de letra de mão, de jeito nenhum. E a professora perdia a paciência, porque já era 5h30, 5h40, e ela não podia ir embora porque eu ainda não terminei de escrever. E eu lembro muito bem dos traumas que eu tinha da escola dessa época, porque as professoras ficavam muito bravas comigo porque eu era lento e difícil em aprender. Jesus não é assim. Jesus tem paciência. Jesus é amoroso. Jesus continua conosco mesmo quando a gente cai, quando a gente peca, quando a gente fracassa, quando a gente teme em não aprender. Jesus é paciente, ele é manso, ele é humilde. Que governador, que homem poderoso já disse sobre si mesmo, ou pode dizer sobre si mesmo, eu sou manso e humilde de coração. As pessoas não usam mansidão como uma proeza, elas usam como um defeito. Jesus não. Jesus olha para mim e para você, sendo o Senhor do universo, o Rei dos reis, e diz, eu sou manso e humilde, você pode vir a mim. Eu não vou brigar com você. Eu não vou estapear você. Eu vou te ensinar. Eu lembro do meu avô Toninho. Ele está doente agora, descobriu uma doença muito grave. Mas uma coisa que ele fez quando era criança me lembra da mansidão de Jesus. Meu avô não é crente, mas olha só. Eu estava no carro com ele, sentado no passageiro. Eu era criança. E meu avô desceu do carro para abrir o portão da casa. E eu comecei a mexer no câmbio do carro. Quando ele virou e me viu, eu pensei, eu vou tomar uma surra. O carro tá ligado, eu não devia estar mexendo no câmbio, né? O carro não morreu, não consegui trocar a marcha, não pisei na embreagem. Mas eu pensei, agora eu vou tomar uma bronca. Agora eu vou tomar uma surra. Meu avô viu que eu estava mexendo onde não devia. Ele entrou no carro, fechou a porta, pegou minha mão e disse, filho, é assim. Aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira. E me ensinou. Assim é Jesus. Jesus é manso com a gente. Jesus é humilde com a gente. Você pode vir até Ele. Jesus não vai te escorraçar. Esse é Jesus. Foi assim que Ele me recebeu. Eu estava cheio de pecado, cheio de problema. Eu era um adolescente completamente problemático. Ele foi manso comigo. Ele foi humilde comigo. Ele me ensinou. E assim Ele deseja fazer com você. Sabe o que a Bíblia diz sobre Ele? 700 anos antes dele nascer. Isaías 42, versículo 1 a 4, eu termino aqui. O Senhor disse, o Senhor Deus diz, aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que me dá muita alegria. Eu coloquei nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade aos povos. Não gritará, não fará discurso nas ruas, como um político faz, como um baderneiro faz. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará o pavio fumegante. Com toda a dedicação ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinos. Isaías 42, do 1 ao 4. Esse é Jesus. Jesus não apaga o pavio fumegante. Talvez você se sinta hoje como um pavio que fumega, como uma vela que já apagou, só tem fumaça, não tem mais fogo. Talvez você se sinta hoje como uma cana quebrada. Eles usavam as canas para fazerem flauta. Se a cana estava rachada, não servia para nada. Talvez você se sinta assim hoje. Jesus não esmaga a cana quebrada. Jesus não apaga o pavio fumegante. Ele nos restaura. Ele nos revigora. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Você vai encontrar lutas com Jesus.
Eu não estou dizendo para vocês que depois que vocês se batizarem, a vida vai ser um mar de rosas. Não será. Às vezes a gente era mais feliz vivendo no mundo porque a gente fazia a vontade do diabo e seguia o que todo mundo estava fazendo. E a vida era mais simples. E agora com Jesus a gente tem outras responsabilidades e a gente agora tem outras preocupações porque a gente compartilha o coração de Deus. Não quer dizer que a vida vai ser fácil. Nós vamos carregar a nossa cruz e segui-lo. Mas nós vamos fazer isso de forma leve e suave, porque Ele é conosco todos os dias, e seu imenso amor é conosco, e nós não fazemos isso por obrigação, mas por amor. Nós podemos seguir Jesus, porque o seu jugo é leve e suave. Em 1977, alguém escreveu essa música, que chama Calmo, Sereno e Tranquilo, que diz: calmo, sereno e tranquilo, eu sinto descanso nesse viver. Isso eu devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Jesus te chama para viver calmo, sereno e tranquilo. Jesus te chama para viver calmo, sereno e tranquilo, uma vida leve. Se você é crente já e a sua vida tem sido pesada, veja se você não está carregando um peso que você não precisa carregar. A vida com Cristo é leve. É comunidade, é família, são irmãos. É alegria, é paz. Aos que irão se batizar hoje. Eu tenho 4 aplicações para a gente terminar, enquanto a banda sobe. Aos que irão se batizar. Você está dando o primeiro passo do discipulado de Jesus hoje. Está confessando que ouviu o seu chamado. Foi a Ele e encontrou alívio para viver. Se apegue a Ele. Deixe que Ele carregue e sustente você. Você enfrentará muitas lutas, mas Cristo é com você e toda a sua família, a igreja, é com você também. O jugo de Jesus é leve e Ele irá te sustentar. Para a igreja, para nós, comunidade, igreja livres, nós temos, irmãos, a responsabilidade, como discípulos de Cristo e família de Deus, de zelar por esses pequeninos. Como Cristo é manso e humilde com a gente, nós temos que ser mansos e humildes com eles também. Eles são a nossa família agora. E nós vamos amá-los como nós fomos amados por Deus e amados pelos nossos irmãos. Essa é a responsabilidade nossa, meus irmãos, para com esses que vão se batizar hoje. Mas eu também queria dizer algo para você, que é um visitante, que veio hoje por causa do batismo. É um familiar, veio prestigiar, não é da igreja. Talvez você esteja vendo mudança na vida dessas pessoas. Talvez hoje você esteja vendo que essas pessoas estão diferentes. E elas estão tomando uma decisão de se batizar. Não foi feita uma lavagem cerebral nelas. E se elas entenderam de fato o Evangelho, elas não estão tentando ser melhor do que você ou comprar um lugar no céu. Elas estão vivendo leveza e profundo amor em Jesus, pois elas já pertencem a Ele e seu amor já é com elas. Você já conhece esse amor? Você já experimentou o amor de Jesus? Você já bebeu da água da vida? Hoje Ele te chama também. Hoje Jesus te chama. E a minha pergunta é: até quando você vai carregar o peso do mundo, o peso do pecado? Até quando você vai tentar viver a sua maneira? Fracassando vez após vez, você vai deixar o orgulho fechar as portas do reino de Deus para você? Ou você virá a Cristo como uma criança, será acolhido por Ele, aliviado e responderá ao seu chamado que diz a você: venha a mim que eu te darei descanso. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. Quero pedir para você ficar de pé. Se a nossa banda puder subir. Para nós adorarmos juntos. Pedir para os irmãos apagarem as luzes lá atrás, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Peço que você fique com os olhos fechados. Nós vamos orar ao Senhor. E hoje não sou eu, não é o Léo, não é a Igreja Livres
que tem um convite para te fazer. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, manso e humilde, que tem um convite para você hoje. Eu quero orar pela sua vida. Se hoje você entrou aqui cansado, se hoje você entrou aqui sobrecarregado, se hoje você ouviu essas palavras e sabe que é com você, foi a você que o Senhor disse essas coisas. Se você está assim hoje, se você quer hoje ouvir a voz de Jesus e obedecer ao Senhor que te convida, venha a mim, eu te darei descanso. Eu quero pedir para que você levante a sua mão. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Alguém mais, levanta a sua mão. O Senhor é aqui hoje. O Senhor está aqui hoje conosco. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pois o Senhor está te chamando. Ele te chama pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você não aguenta mais. E hoje Ele quer te dar descanso. E hoje Ele tem paz para você. E hoje Ele te chama. Vamos orar. Enquanto eu oro, ore aonde você está. Entrega a tua vida a Jesus. Renda a Ele o peso do mundo. Renda a Ele o peso das suas costas. Deixe que Ele te alivie nesse momento. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. Senhor, o Senhor está aqui nessa manhã. O Senhor está aqui, Senhor, e o Senhor está chamando, Senhor, as pessoas, Senhor Deus, que o Senhor mesmo conhece, que o Senhor mesmo fez, que o Senhor tem os fios de cabelos contados, Senhor. O Senhor está chamando pelo nome. O Senhor está dizendo, como o Senhor disse, Senhor, naquele tempo que o Senhor repete hoje, dizendo: venha a mim. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu te darei descanso. Senhor, eu te peço, Senhor, que nesse momento, enquanto eu oro, enquanto eu falo, que essas pessoas recebam alívio, que o alívio do Senhor desça sobre elas como uma cachoeira, que elas se sintam lavadas, Senhor, da cabeça aos pés, restauradas, Senhor, renovadas, Senhor, e que elas possam dizer: eu entendi, agora eu sei, agora eu entendi, eu sei quem Jesus é. Senhor, que nessa manhã, Senhor, nós não apenas venhamos a festejar por esses que descerão as águas do batismo, mas também por aqueles que hoje tomarão a decisão de segui-lo como Senhor e Deus. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão sobrecarregados nessa manhã. Até mesmo os meus irmãos que já tiveram encontro contigo. Traz alívio, Senhor. Traz refrigério, Senhor. Traz renovação, Senhor. Renova, Senhor Deus, o coração. E que eles saibam que o Senhor é manso e humilde. Senhor, nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus.